Olá! Bora! Olá! Eu nem sei qual encontro é esse, é o 9º? É o 10º? Eu não sei, não Eu lembro. acho que é o nome que eu entrei hoje lá na pasta para ver. Eu vi Ah, o último postado foi o 8º encontro. boa. Então, bem-vindos ao nosso 9º encontro. Bem-vindos. Vamos falar sobre persistência hoje. Achei ótimo esse tema para hoje. Sério, veio muito certeiro. Faz muito, Veio muito muito bem. certeiro, bom. Também achei. E queria aproveitar esse tema para fazer sim o merchan aqui de que esse tema é ideal sim vocês ouvirem da minha boca e da Kelly, porque eu acho a Kelly uma mulher muito persistente e foda. E eu sei que eu sou muito persistente também. E a gente é completamente louca mesmo, de tipo, quando a gente bota um negócio na cabeça, vai acontecer sim, e a gente vai e faz acontecer. Então, assim, ótimas referências, sim. Somos boas referências quando o assunto é esse. Realmente, Real. gente, esse é um outro capítulo. A gente tem local de fala aqui dentro. Tem, É um tem. crescimento também empírico da nossa vida. Sim, exatamente. Claro que é bom, né? Porque tem, ao longo aqui desse capítulo, tem uma parte lá que ele faz uma listagem de coisas que são, tipo, falta de persistência. Me identifiquei em várias, sim. Eu Sim, também. bom que tem mais coisas para trabalhar. Mas, ainda assim, é isso, sabe? É, eu acho que a gente é muito persistente. Não, nós somos. Pode chamar de teimosas também, eu Pode ser aceito. louca, teimosa. É isso aí. Vamos ver. Inclusive, eu tenho uma coisa que é isso, é uma linha tênue entre infantilidade e é algo muito bom, que é isso, assim, que tipo, quando alguém vem e fala pra mim que um troço, não, isso é impossível, não, isso é besteira, não, isso é bobagem, não, isso é loucura, aí que me vem um fogo e fala, é? Não, então espera, agora que negócio que eu vou fazer esse troço acontecer mesmo, sabe? Então, assim, Bom demais. é isso, pelo menos tá me servindo. E eu conheço muitas Uma pessoas grandes, incríveis, que eu admiro, que tem exatamente isso aí. Então, eu acho que é um ótimo norte, querendo ou não, é isso aí, sabe? Então, vamos embora. Eu vi um vídeo também um dia desses, eu esqueci o nome do moço. Ele falava justamente isso, assim, quem vence são os obcecados e sabe, destemidos, porque eles, é tipo assim, vai passar um monte de fracasso, os caras vão continuar, entendeu? Agora as outras pessoas não, elas vão muito tipo, então eu acho que eu deveria tentar ou desistir, sabe? Tentar outra coisa ou desistir. Eu também tenho esse negócio, gente, é muito aquela coisa do usar o seu lado negativo a seu favor, mas eu tenho com o universo, quando eu vejo que tem muita coisa errada, eu fico tipo assim: "Então vocês estão querendo me sabotar? Espera aí, então tenta um pouco mais", sabe aquela coisa de eu vou cair, mas eu vou cair atirando? Também. Total, é bem isso. É totalmente isso. Sei, tudo aqui é usado a favor. Tem que ser assim. Uhum. Também. Bom, então vamos lá. Aqui é da página 196 até a 215, pelo menos na versão que está no nosso PDF da biblioteca, que é todo o capítulo 8, persistência. E vamos começar então. Eu acho que eu não tenho assim tantas anotações como geralmente, mas bom, hoje você conseguiu, amigo? Conseguiu dar uma anotadinha? Sim, eu subi algumas coisas, mas eu já vim mesmo com a ideia da gente falar de uma forma mais sintetizar tudo, porque ele vai falar muitas vezes de persistência de formas diferentes, aí vai dar exemplos de persistência, mas nesse capítulo eu acho que ele ficou muito no mesmo lugar, não deu nem espaço também pra gente, sabe? Sim. Pensar coisas diferentes. Então, eu anotei só palavras-chave aqui, frases para eu me lembrar do que falar, mas eu vou só sintetizar o capítulo mesmo, gente. Vou falar de persistência. Boa. É verdade, realmente. Esse foi um capítulo, mas não teve muita disrupção, assim. É mais aquilo ali mesmo, aquilo ali mesmo. Mas ok, tá tudo certo. Vamos aí. Uma das primeiras coisas que ele traz, assim, que eu gostei dessa frase, que ele diz que persistência é como um fator essencial no processo de transmutar desejo em seu equivalente monetário. Eu achei muito bom. E aí ele fala isso que a gente estava falando, nesse local de seguir em frente mesmo com toda oposição. E é isso que a Kelly falou, assim, de, né, usar até isso a nosso favor, eu vejo que é isso que a gente está falando aqui, né? Para além da gente também. Então, tipo, esses dias eu fui chamar uma colega minha que abriu uma agência de publicidade normal, mas eu pensei, nossa, ótima pessoa para conversar, uma grande amiga e tudo mais. E ela é, assim, ela é iniciada em fala, trabalha, o marido dela é sacerdote, enfim.
Eu falei, cara, ok, legal, vamos trocar uma ideia. Ela não entendeu nada, assim, do conceito, sabe? Assim, claramente julgou, sabe? Achou ok. E eu falei, olha só, cara. E aí, eu pensei, tá, ok, assim, mas porque ela tem essa visão de, ai, não vai iniciar demais, senão, tipo, você vai ficar no mundo da lua e não vai alcançar, tipo, empresas grandes ou coisa assim. Então, assim, é aquela coisa de saber discernir e ao mesmo tempo pegar e entender o que aquela pessoa quer te trazer e também usar ao seu favor, sabe? Porque é isso, né? Nada é 100% tudo. As coisas não são preto no branco, é o que a gente sempre traz. Então, tipo, isso que ela trouxe, tá certo também. É uma verdade. Tem um lugar ali que é real e ao mesmo tempo tem coisas que não cabem na minha realidade, às vezes hoje, ou do que eu planejo, ou assim vai. Mas por que isso, né? Assim, tem aquela coisa que a gente estava até falando no último encontro de coisas que você tá abrindo caminho também, então, tipo, ninguém fez aquilo de fato, então vai parecer idiota, vai parecer bobo, vai parecer loucura, vai parecer viagem, mas e aí, sabe? Se é um negócio que tá profundo e verdadeiro no seu peito, honra isso aí. Então pega mesmo o que é essa suposta oposição para também aprender a entender e fortalecer aquilo que você quer, até entender como que essa galera pensa também, que é as pessoas que estão contra ali o que você tá propondo, é bom entender isso também, né? Saber. E também, não, isso a Kelly tá até me trazendo hoje, assim, que ancorou e abraçou meu coração. Também não se perder demais naquilo e naqueles que não querem te ouvir mesmo, né? Porque senão a gente vai também desbirocar, assim. Então, assim, uma coisa é a persistência inteligente, né? Essa teimosia inteligência, e a outra é, tipo, teimar e tá, tipo, num lugar falando um troço que ninguém vai entender e nem quer entender. Então, né, é isso, a persistência passa por essa coragem e por esse lugar da inteligência também, né? Essa que é a questão. Não vai estar aí querendo fazer ali, forçar um troço num lugar que, calma, não é aqui, sabe? Às vezes você vai até chegar lá em algum momento. Mas assim, ainda não é. Ainda tem todo um trabalho e tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem. Tipo, ele até traz isso, assim, durante esse capítulo, que a coisa do nem que você comece pequeno em algumas coisas, acho que principalmente, de novo, nisso, quando a gente tá falando de abertura de caminhos, coisas assim, começa no pequeno, começa ali, vai desenvolvendo, porque você também está se fortalecendo nesse processo, está criando também autoconfiança em si e no que você é capaz de fazer e oferecer, está ao mesmo tempo educando, ensinando as pessoas a entender o que é aquilo ali. Então, isso é realmente um passo a passo também, sabe? Então, isso foi a primeira coisa que eu anotei assim, que eu achei legal. E aí que ele traz também, que eu achei incrível, sobre a questão de quando esse desejo é fraco, os resultados são fracos. E aí ele faz essa referência do fogo também, que um fogo fraco não vai fazer grandíssimas coisas, né? Um fogo forte, de fato, vai fazer. E aí, isso me remeteu muito, para mim, tudo, né? Eu sempre faço muito, querendo ou não, a sintetização assim com Vedanta, e Vedanta tem um dos princípios que é a paixão, pura e simplesmente, sabe? Porque, tipo, não existe alcançar o conhecimento, por exemplo, sem paixão. Porque é exatamente isso que a gente está falando, né? Então, assim, para você quer arder ali naquele fogo de êxtase, de, tipo, conquista, de chegar num lugar, se você não estiver imenso profundamente apaixonado por esse caminho, né, por fazer isso acontecer, vai ser totalmente incoerente, sabe? Tipo, não vai rolar, assim, não vai rolar. E é exatamente a mesma coisa aqui, sabe? Exatamente a mesma coisa aqui. Se você está falando do enriquecer, está falando disso, está falando de um negócio ali que vai me manter, ok. Nós estamos falando do enriquecer, se não tiver a paixão, se não tiver esse fogo desejoso, essa coisa, realmente também não vai rolar. Não vai rolar. Porque é isso que a gente estava falando, assim, quando a gente estava falando do enriquecer, a gente não está falando de um único negócio, a gente está falando de todo um sistema que corrobora para esse negócio. Então, assim, caramba, quanto existe paixão? Porque paixão e fogo é energia, né? Então, a gente está falando de um ecossistema, a gente está falando de algo que precisa de muita energia, de geradora ali, né? Então, assim, são essas coisas meio até óbvias, sabe? Mas que são importantes falar, assim, tipo, é importante a gente lembrar desse desejo, desse fogo, dessa paixão. E eu vejo que isso é algo que realmente, assim, é a força de um propósito maior que traz mesmo, sabe? Para ter esse nível de fogo e de chama sabe? Profundamente. Então, aí ele vai trazer também, só para fechar essa primeira partezinha,
Que é isso, se essa persistência tá fraca, né? Se esse desejo tá fraco, cercar-se de poder, cercar-se daqueles que são fortes e não desistiram, né? E por isso que eu comecei falando de nós duas aqui, que querendo ou não, cara, sim, sabe? Então, assim, cerca de se ouvir, vai atrás de ouvir, vai atrás de uma palestra, que a gente sempre traz aqui. Vai ouvir, tipo, uma pessoa que tá no poder ali falando, não precisa concordar com tudo que ela fala, ok, tá tudo certo, mas vai ver quem não desistiu de vencer, sabe? Do que é que seja, dentro do nicho que for, que fizer sentido para você ver, mas vai atrás dessas pessoas que buscaram vencer, sabe? E se alimenta disso cotidianamente, profundamente, de verdade, assim. E é isso. Minhas anotações. Com tudo isso. Ah, eu amei. Eu também tinha anotado a mesma coisa que você ali aqui, meu Deus, na questão do. Você descobre que ele falta persistência, essa fraqueza pode ser reparada pela construção de um fogo mais forte sobre seus desejos, né? Que eu também achei muito bom. Até porque eu fiquei refletindo muito sobre. Ele colocou antes, né? Desejos fracos produzem resultados fracos, da mesma forma que fogo fraco produz pouco calor. E aí eu fiquei refletindo, mas eu falei, gente, em que momentos assim eu tive sabe, um desejo muito fraco, porque eu realmente fiz uma autoanálise mais nesse capítulo. E aí eu tava pensando muito nisso também, do propósito. Realmente as coisas precisam ter propósito, porque até quando a gente fala que quer uma coisa, pode ser um desejo temporário, do tipo, eu estou vivendo uma situação de vida X e eu quero muito mudar para esse outro cenário aqui. Aí eu quero ter dinheiro, daí eu compro uma casa, um carro, enfim. E aí é temporário porque está muito baseado no que você está vivendo agora, e de repente o que você está vivendo agora está te causando muita pressão, tipo, te pressionando a querer coisas, beleza. Aí você começa o negócio baseado nisso, tipo, meu Deus, não aguento essa realidade, vamos embora, vamos fazer acontecer. Mas daqui a um ano já é outra coisa que você está vivendo, e pode ser que não sustente aquilo que você começou. Aí a gente entra num negócio de, isso aqui não faz mais sentido pra mim, mas é realmente por causa por conta disso. O desejo primário ali, o que fez você mover, era um fogo fraco, entendeu? Então, realmente precisa de propósito. Eu falei com a Marcela um dia desses sobre eu não gostar muito de me imaginar fazendo uma coisa para a vida toda, tipo de pensar, meu Deus, vou ter que ser cartomante a vida toda, professora a vida toda, qualquer coisa. Assim, gosto de muitas coisas, mas pensar a vida toda já me brocha sobre aquele negócio. Eu falo, vai ser chato. Então, eu fiquei, sabe, refletindo que é só ter um propósito por trás que vai fazer você dançar em muitas frentes. Porque eu posso pensar, o meu propósito é ter uma ONG X, né? Ter uma casa e construir uma família, e ter uma casa muito boa, e poder. Tem um monte de coisa bem, né? Esse é o meu propósito. Aí também alcançar pessoas e transformar a vida delas. Esse também é o meu propósito. Transformar a vida de pessoas, a gente consegue fazer de tantas formas, entende? E com a nossa linguagem, com a nossa essência. Então, eu posso fazer isso ensinando uma arte terapia, quanto eu também posso fazer isso dando uma aula como essa. Assim como também posso fazer isso dando uma tiragem de cartas. Por quê? Porque é a minha linguagem, a minha essência, a forma como eu vou conduzir e tudo mais. Então, realmente, só vai dar certo se tiver esse fogo muito forte, porque daqui a um ano, se eu sentar como está acontecendo hoje, né, no meu processo pessoal, eu pensar em fazer coisas novas, eu vou conseguir me manter motivada e movendo tudo porque tem propósito por trás. E não é um desejozinho que eu tive há 3 anos atrás. Então, pensar propósito, para além também de um discurso que tem muito, né, que eles vendem propósito hoje na internet, está vendendo-se muito essa coisa do propósito, mas a gente pensar propósito no nosso íntimo, né, intimamente, como o que que eu quero de transformação na minha vida e na vida das pessoas. Então, no caminho, você vai usar todas as ferramentas que você tiver disponível, porque pode acontecer sim, de repente a tua casa alagar e você perder um monte de coisa que te ajudava a fazer aquela, né, aquilo que você estava fazendo ali, um atendimento, vendendo produtos. E aí é o momento de você olhar e pensar agora quais são as ferramentas que eu tenho para continuar esse propósito, porque parar eu não vou parar. Então, assim, eu gosto muito de ver vídeo de pessoas que se reinventaram, até para eu saber o que fazer na crise. Do tipo, lá embaixo, lá no finalzinho do capítulo, ele fala sobre pessoas que não pararam, que estavam ali com 60, 70 anos e insistiram, tiveram persistência e conseguiram ali a oportunidade de sucesso delas. E é interessante a gente pensar exatamente isso. Às vezes uma coisa dá errado, mas aí você está numa situação que você pode gerar uma oportunidade, um caminho novo para você. Só que se você tiver um ego, uma teimosia, que é o que a Marcela falou, que não é uma persistência inteligente, o que que você vai fazer?
Ai, não quero, porque eu não queria ter que fazer tal coisa, eu não queria ter que voltar a vender isso, ai, não queria. Mas você pode pegar aquilo, aquela situação, e construir uma nova porta aberta para você, entende? É só um momento, é como se, ó, tô caminhando para o meu grande propósito, tô passando por aqui, não vou ficar aqui, entende? E eu vejo que às vezes a gente tem muito essa teimosia. Ah, não, porque eu, Marcela, defini para minha vida que eu vou fazer sucesso sendo cartomante. Aí acontece uma coisa e eu não consigo ler cartas, que nem, ó, tive meu neném. Dava, não, gente. E aí, de repente, acabou minha vida, Marcela, não tem propósito mais, não posso mais ser cartomante, agora eu tô sendo um péssimo profissional. Não. Ah, dá para vender bolo, não pode? Vou vender bolo, não pode, porque preciso de renda. E aí a gente vai fazendo outras coisas que dá para ser feita, porque eu tenho um propósito maior. Entende? Não, eu fiquei muito pensando nisso quando ele falou desejo fraco e pouco fraco, né? Falei, gente, realmente, às vezes nosso desejo, ele é muito pequeno e a gente nem se toca assim, sabe? Porque é que nem a forma como a gente aprendeu a se alimentar. Tipo, só para saciar ali a fome, as pessoas mastigam, nem mastigam, na verdade. Tem uns 15 minutos ali da saciedade que ninguém nem lembra. Aí você vai, ó, tá. A gente tá numa época da vida que é muito isso, é um consumismo, e até no sentido de, gente, de desejo, a gente tem que prestar muita atenção para o nosso trabalho, para o nosso dinheiro, para nossa vida profissional. Às vezes a gente está querendo agir com ansiedade, de começar agora, ter resultado daqui a pouco. Ah, isso daqui não tá mais me dando aquela, sabe, aquele tesão, vou parar. Quando, na verdade, às vezes você entra num momento ali do teu trabalho que é muito organizacional. E aí você não gosta, eu falo isso porque eu sou assim, entendeu? E aí você não gosta, aí naquele momento assim, gente, o tesão cai, você pensa, ai, que coisa chata, eu acho que isso aqui não é pra mim, por que que eu fui me meter? Dá uma vontade de desistir. Mas é justamente a gente, a nossa natureza tentando se adequar a esse sistema todo, sabe? E aí, quando ele falou sobre objetivo definido, sabe aquela coisa do plano traçado, foi aonde eu falei, nossa, como eu peco nisso. Porque se você tem um plano bem definido, um plano traçado para quando der uma coisa errada, o que que você vai fazer, dia a dia e tudo mais, realmente não tem como a pessoa parar. Não tem como nem ela ficar dando desculpa na cabeça dela. Porque eu vou pensar, bom, vou gravar minhas aulas com uma câmera do meu celular, mas daí quando eu não tiver, vou fazer assim, aí eu vou na vizinha, eu já converso com ela. Sabe aquela coisa que você traçou um plano, cara? No dia que teu celular descarregar, tu já tem um plano B, um plano C, um plano D. Não tem um, ai, Marcelo, tá dando errado, cara, porque sabe? E eu percebi que, meu Deus, a minha persistência, ela acaba bem aí no organizacional. E foi muito bom, né, olhar isso, e foi muito bom pensar essa coisa do fogo, como o Marcelo disse, que a gente já teve estudos ancestrais aqui, né? A gente já falou do potencial mesmo da natureza, dessas ferramentas, né? Que, ok, às vezes você não gosta de nenhum livro com termos chatos como esse, mas você pode pensar ancestral, sabe? Pensar nesse potencial aí do fogo, da alquimia também, que é o que a gente tem que cultivar esse fogo assim, ó, nível hard, extremo e alto. Porque se for um foguinho pequeno, gente, primeiro sopro que alguém der, a gente tá acabando Acabou. tudo. Escuridão. Às vezes a gente mesmo sopra, né? Aham, E é totalmente. Exatamente. Eu até, tudo isso que você falou, eu tinha até anotado aqui a frase: não usar derrotas para justificar a desistência. E assim, aí, desse lugar, né, como ele já trouxe muitas vezes aqui também, né, de usar o que supostamente foi essa derrota, porque o que eu vejo, né, todas as vezes que eu caio num lugar de derrota, é isso que a Karen falou, assim, parece que eu precisei levantar e, tipo, fazer de tudo que eu podia, assim, sabe? Foi um momento que eu falei, caralho, e aí, tipo assim, levantei, assim, peguei tudo que dava, fui em vários lugares, então foi um momento de expansão gigantesco, sabe? Todos os momentos que eu tive, foi um momento, assim, gigantesco de expansão. Eu lembrei até da entrevista que a gente tinha feito com a Miriam, e aí ela fala disso, assim, que, cara, eu tava desempregada, tava tudo ferrada, tava com a autoestima, tava com a saúde mental toda lascada também. Aí ela falou, aí ela foi no psiquiatra, ela entrou no psicólogo, ela foi no tarólogo, ela foi na constelação familiar, ela foi assim, ela foi, e, tipo, só reiterando aqui, uma mulher que nunca nem tinha ido para esses lugares, assim, super cética, foi tudo, foi tudo, vai tudo. E, cara, deu muito bom, sabe? Tipo, o conjunto da coisa deu muito bom, que é aquilo que a gente tava falando, que a gente sempre fala,
expandir e sair da nossa portinha. Não tem como dar ruim, sabe? Tipo, não tem como, gente. Assim, não tem como. Então, assim, tá muito ruim, tá muito difícil, tá muito assim. Para de ficar batendo a cara na parede e sai e vai buscar realmente coisas de fato maiores, porque, de novo, é isso, assim. É uma chance de aprofundar ainda mais, é uma chance de reorganização, como a Kelly trouxe, assim, né? Então, não fica usando essa desculpa para desistir. Você pode desistir da forma como você estava fazendo, que não estava dando certo, mas não aquilo do âmago da coisa, né? Então, assim, a gente ter essa profunda sabedoria mesmo com isso, que é importante. Sim. E, bom, aí ali na página 199, ele vai começar a trazer sobre consciência do dinheiro, consciência da pobreza, e é interessante, né? Porque esse livro todo, ele traz esse lugar de, não eu vou usar essas palavras, mas é tipo como se tem uma receita escondida nele que cada um vai pegar e pescar de uma maneira, assim, para chegar na sua riqueza, né? E aí, uma das coisas que está ficando muito nítida para mim, em diversas instâncias, porque é o que a gente fala, a gente pode entender um negócio, aí a gente vai entendendo, até o troço sentar no âmago da alma. Mas para mim está sendo muito a consciência do dinheiro como a consciência da natureza mesmo, assim. Mas é isso, assim, tá a níveis cada vez mais profundos dentro de mim, sabe? Então é como se minha cabeça ela não conseguisse fazer essa separação. E por isso também batia tanto com essa crença do dinheiro é ruim, porque o dinheiro é ruim para a natureza, que as pessoas que estão com muito dinheiro estão fazendo mal para a natureza. Tinha essa mente, assim. Só que a gente tem hoje diversos negócios que estão pensando na natureza, na regeneração de fato, assim, de verdade, sabe? A gente já tem mesmo. Tanto de pequenos empreendedores que estão crescendo, estão fazendo, os grandes que estão começando a olhar para isso, e assim vai, falar sobre, fazer eventos sobre, etc. Então, assim, existe, sabe? Não vamos cair também nesse estigma de não existe, toda grande coisa quer destruir. Sim, a maioria sim, mas existem aqueles que não. Então, assim, e você também pode ser um negócio que está em ascensão para justamente ajudar perante a isso também. Mas eu via que eu tinha muito essa crença, sabe, da destruição da natureza e tudo que isso tange. Então, para mim, a destruição da natureza era o quê? A destruição da ancestralidade, né? A destruição do saber, enfim, né? Tudo. Então, eu tinha, querendo ou não, ali uma raiz de muita recriminação também por causa disso. Só que, ao mesmo tempo, aquilo que a gente fala, a natureza é a coisa mais rica possível, né? Ela tá o tempo todo ali, tipo, funcionando numa harmonia absurda, é tudo extremamente abundante, não falta, é tudo muito inteligente, muito esperto, então para mim, tipo, a riqueza tá muito profundamente ali também, sabe? E se integrar a esse lugar. Então eu fui vendo muito isso. E aí, de novo, é isso, assim, vai ser para cada um vai ter o profundo de um entendimento maior de um lugar que vai linkar e vai fazer sentido, né? Mas para mim tá vindo muito forte cada vez mais esse, assim mesmo, sabe? Da consciência de reunificar mesmo. Então, e o quanto a riqueza tá ali, quanto mais eu influencio e fortaleço essa natureza, mais essa riqueza também vem para mim. Foi muito doido, é isso. Assim. Muito É... bom. Oi? Lindíssimo. Achei lindíssimo. Sim. Pra mim tá fazendo muito sentido isso. Nem eu sabia, sabe? Tipo, foi uma coisa que eu fui descobrindo, entendendo. Sim. Não. Hum. Os meus. Eu também tinha grifado consciência do dinheiro, porque eu achei isso muito interessante para pensar. Como seria essa consciência do dinheiro, né? Porque onde eu coloquei que ele falou, falando ali que se você se descobrir indiferente com alguma coisa, pode ter certeza que você ainda não alcançou a consciência do dinheiro que precisa adquirir antes de poder ter certeza de acumular uma fortuna, né? Aí eu fiquei pensando, gente, que consciência do dinheiro seria essa? Hum. Claro que no primeiro momento vem um monte de coisa na cabeça, né? Eu pensei, realmente se conscientizar da importância do dinheiro ali e tal, para coisas maiores, como a gente sempre vem falando, e sair desse local de só pensar, porque o dinheiro destrói, que o dinheiro corrompe, blá blá blá, sabe? Então seria se conscientizar mesmo de que, realmente nós precisamos do dinheiro para um monte de coisa, então é realmente um processo de negação, a pessoa ficar falando que, ai, mas nossa, eu que não vou me dedicar aqui a um caminho que pensa riqueza, mas sua vida todinha é movida por dinheiro de um lado para o outro. Então, assim,
você tá sendo negacionista mesmo. Então, se você quiser ficar aí lidando com essas coisas com o salário mínimo, fica à vontade, sabe? Eu Hum, fico pensando nisso mesmo. Mas aí eu fiquei, gente, tá, entendi. Pensar o dinheiro como, o dinheiro abençoa. Porque eu lembro que teve um processo na minha vida, inclusive, que foi uma virada de chave. Foi quando eu consegui reprogramar essa crença do dinheiro é sofrimento, sempre gera discussão na minha família, na minha casa, com os meus familiares, porque sempre falta uma coisa, falta o dinheiro de alguém, alguém não pagou uma conta, aquela coisa toda. Tive que reprogramar para o dinheiro abençoa a minha família. Então, tipo assim, se nós tivéssemos dinheiro, não teríamos briga nem discussão nem confusão, então seríamos todos felizes e tarará. E aí, quando eu consegui reprogramar mesmo, toda vez que eu tinha um pouco de dinheiro, eu falava, nossa, como é bom ter dinheiro, todo mundo feliz, ó, que alegria e tal. E isso mudou muito na forma como eu ganhava dinheiro e tal. Tá, para mim tem esse nível aí de pensar a consciência do dinheiro, mas eu ainda tô com muita pulga atrás da orelha, porque para mim ele tá falando de outra coisa, entendeu? Uma coisa ah, maior, uma consciência, e eu não tô conseguindo acessar. Então, gente, vocês assistirem aqui a nossa aula, como nós somos uma comunidade, por favor, partilhem sobre o que vocês sentem que é essa consciência do dinheiro para você, né, pessoalmente, sem julgamentos, pode dar a sua opinião aí, pessoal mesmo. Consciência do dinheiro, o que que é? Que eu deixei aqui como pergunta e não tô trazendo nenhuma resposta. ah, perfeito. Você tinha falado uma coisa que eu também anotei, deixa eu ver aqui. Você falou da página. Ah, sim, achei, da página 199. É que eu coloquei aqui. Se você escolher seu grupo de mastermind com cuidado, terá nele uma pessoa, pelo menos, que o ajudará no desenvolvimento da persistência. E aí eu lembrei, né, dessa nossa primeira proposta, que é justamente ter um grupo para falar sobre não apenas o estudo do livro, mas sabe aquele grupo de pessoas que também está passando os perrengues delas como empreendedores, sabe? Que elas mesmas estão criando as suas formas de gerenciar a crise, de lidar com problemas, de gerenciar o dinheiro. É muito importante vocês terem isso. Muito importante, porque na hora do perrengue, é o conselho de alguém que já passou o perrengue que vai te ajudar. Porque nem sempre a gente tá com saco para ficar vendo vídeo, lendo livro, não sei o quê, sabe? Ó, às vezes eu penso, gente, como é que. Ah, mas eu vou encontrar a saída disso aqui. Não vou pegar um livro de Napoleão Hill para ler, não, sabe? Tipo assim, não vai dar, não tô com tempo, a situação é difícil. Então, ter realmente um grupo de partilha, até pra gente se sentir que não está falhando, que não está fracassando. Tem que tá no caminho do sucesso com todo mundo, sabe? Trilhando ali o processo, aprendendo com aquilo que desmorona, construindo de novo. Então, ter esse grupo é muito importante. E por que Mastermind? Porque é importante que as pessoas estejam alinhadas na mesma mentalidade. Porque já pensou você tá num grupo, aí você vai lá dividir seu perrengue, aí tem uma pessoa que fala, é melhor você desistir. Tipo assim, não te motiva, sabe? Então, procurar mesmo ter contato, no mínimo, com 2 ou 3 pessoas que realmente têm uma mentalidade ali de sucesso, igual o Marcelo tá falando. Nós somos mulheres persistentes, gente. Então, quando eu vou desabafar com o Marcelo vai desabafar comigo, não existe essa coisa de, ai, amiga, desiste. Não existe. Pode, a gente pode chorar, falar um monte de coisa, tem os desabafos ali, tal, óbvio, tem os ego, entendeu? Mas não tem esse negócio de parar, entende? Tem muito mais um caminho de vamos entender essa situação aqui, que eu acho muito interessante. E é isso, sabe? Tenham pessoas. Você pode não ter um grupo mesmo no WhatsApp, nem de reunião, mas tenham pessoas ali. Cria essa comunidade para você, realmente puxa assunto, procure gente que tem essa mentalidade para que você tenha com quem trocar nos seus momentos mais difíceis, que realmente é nesses momentos que a gente precisa de apoio. No resto, a gente vai ali olhando e se inspirando, mas na hora do perrengue, você precisa ouvir de uma outra pessoa, sabe assim, não, tá tudo certo. Só dá o passo, vai lá, entendeu? Chora suas pitangas aí, mas segue em frente. E ele falou sobre isso em vários momentos do livro, né? Então, só reforçando, um conceito de comunidade ancestral é justamente isso. Lá atrás, quando o ancestral caminhava, ninguém tinha casa, né, gente? Era de bairro para bairro, tenda para tenda. Eram clãs, eram grupos, as pessoas eram unidas, então tinha essa troca. Então, se a sua criança está com fome, fulano tem ali o alimento partilhado, entende? Cada um ali com a sua habilidade partilhado também. Tinha as mulheres que bordavam as roupas, tinha as mulheres que faziam isso, os homens que faziam aquilo, aqueles que iam para caça. O marido da vizinha não ia para caça só para a família dele, era para a comunidade. Então, quando eu e a Marcela, a gente está num caminho de integrar, né, para vocês, os conceitos atuais com os conceitos ancestrais. Então, pensem nisso. Esse grupo de troca.
que você não gosta de pensar mastermind, construa sua comunidade, sabe? Sua comunidade onde, e aí conectando com o estudo que me veio aqui agora, o estudo passado, comunidade onde os seus ancestrais possam falar para você, conversar com você. Porque nem todo mundo vai ter um altar, nem todo mundo vai ter tempo para essas coisas todas, mas você falar assim, gente, tem esses amigos aqui, ó. Quando vocês quiserem me passar informações, sabe, abrir meus caminhos, clarear minha mente, falem comigo através dos meus amigos, através dessa pessoa, dessa outra pessoa. Então, seus ancestrais vão poder tá te abrindo caminhos, te trazendo informações através dessas pessoas. E aí você vai, né, honrar e tornar esse processo também de enriquecimento sagrado, né? Tipo, não precisa ficar pensando tudo como, ai, Marcela, uma grande corrida e disputa pelo poder e o dinheiro, e a gente tá aqui como, sabe, grande girl boss, e não sei o quê. A gente pode pensar de um local mais tranquilo, sabe? Um local de, nossa, como é bom enriquecer e, sabe, dentro de um contexto ali onde a gente está pensando na ancestralidade, onde a gente está se conectando ali com os ancestrais, falando, nossa, vamos todo mundo ser feliz junto. Então, se em algum momento tiver bloqueio em relação a isso, sempre voltar para a raiz, né? Que é o que sustenta tudo. Sempre voltar para esse conceito do, peraí, é um processo ancestral, é um caminho ancestral. Eu posso pensar na ancestralidade em tudo que eu estou fazendo aqui. E é isso, né? As minhas anotações até a 199, né? Por enquanto. Uhum. Nossa, eu amei, amei muito que você trouxe. Lembrei até que esse tempo atrás, eu acho que isso é um clássico, mas eu fiz uma limpa no meu Instagram. Eu comecei a fazer uma oração de 40 dias que a Kelly me passou, e assim, me veio uma das coisas, né, às vezes ali rolando, eu vinha falar, cara, essa pessoa, esse conteúdo aqui, não, isso aqui tá corroborando com um troço em mim que não é bom, não. Aí eu já ia lá e excluía. E era um troço que eu consumia muito antes, mas eu falei, esse negócio eu entendi, ó. Não, 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 não. Aí excluía. E aí eu fui vendo isso que a Kelly falou, né? Que é interessante, né? Tá, beleza. Na construção ali na comunidade, querendo ou não, rede social é um troço que a gente usa demais. Eu uso porque faz parte do meu trabalho, então eu vou estar sempre passando ali. Então, cultivar até esse espaço também como algo que possa ser mais sagrado. Então, assim, não é que eu vou só seguir pessoas grandes, não, mas pessoas que eu vejo verdade, pessoas que me dão aquele incentivo sagrado, pessoas onde que, isso é que ele tá falando, né? Essa coisa do aprender, e aí nesses momentos até criando esse princípio de comunidade, tem muito essa coisa de às vezes eu não preciso nem errar, porque o outro passou ali pelo negócio antes e já traz o aviso e fala, nossa, olha aqui. Então, assim, assado, meio que esse tempo atrás, tem uma artista que eu gosto muito, ela faz adornos. E eu acho lindo, lindo o trabalho dela, então eu acompanho ela até aqui de Florianópolis também. E aí, tipo, ela fechou uma encomenda gigante com um festival lá, X, fez milhões de coisas, tudo sozinha, levou mais de mês para fazer, e tipo, eles deram um cano nela. Eu sei que foi de uma forma que ela não conseguiu reverter o negócio, porque não tinha tido um contrato ali assim assado. E ainda pediram o sinal de volta, porque não tinha sido acordado, que tipo, o sinal, se não fosse devolvido, se não fosse feito pagamento até tal, ela permaneceria com ele. Então, assim, ela teve um baita prejuízo que deu tudo certo, porque ela divulgou isso, as pessoas todas compraram todos os produtos e zerou e ficou tudo bem. Mas é isso, né? Tipo, nossa, olha só. Aí já tinha um monte de pessoas comentando, nossa, quando é assim, faz assim, assim, assado. Você precisa fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, tipo, nossa, o negócio aí que já aprendeu. Se um dia eu fechar uma grande encomenda de perfumaria, mas eu já sei que, cara, meu contrato precisa ter isso, isso e isso. Ele precisa me proteger disso, disso e disso. Então, sabe, são essas pequenas, grandíssimas coisas, na real, que às vezes a gente não precisa nem passar, porque é isso. O outro passou e ele tá sinalizando, ele tá avisando. E isso nas comunidades, né, mais próximas, né, daquelas pessoas mais próximas, ter esse teor de avisar também, né? Então, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que tá ali num processo semelhante com o meu, e aí eu passei por um troção, falei, nossa, eu já vou até falar com fulano, eu falo, passei por um negócio aqui, ó, que aí, só te deixando, porque aconteceu isso, e aí para eu reverter isso aqui, eu fiz isso aqui, ai, que bom, sabe? Tipo, ter esse teor de comunicação também, assim, é de proteção das tribos mesmo, sabe? Então, assim, isso, sabe, expresse também, fale também, traga para as pessoas, isso, né, não só aquilo que, não só o me ajuda com essa dificuldade, mas, cara, passei por essa dificuldade, mesmo se a pessoa nem perguntou, mas você sente porque que aquilo pode ajudar para você estar em processos semelhantes. Então, isso tudo também é pensar a comunidade, né? Você já está até antecedendo o que pode dar ruim e trazendo para essa pessoa também. Isso é amor também, né? Então, enfim.
Eu anotei isso, assim, das coisas que você trouxe. Nossa, eu ia falar alguma coisa, gente, que esqueci. Totalmente, não sei. Perdi o fio da meada. Mas tá bom. Então, ele vai trazer, agora eu não sei que página, mas eu acho que 200 e pouco, assim. Tem a ver com isso que eu falei, já que ele fala ali sobre ter um forte motivo obriga o indivíduo a superar muitas dificuldades. Aí ele vai falar de construção, né, de autoconfiança, e vai entrar nisso tudo que a gente está falando, de cuidar, então, do que se consome, de criar planos de organização, planos de curto, médio, longo prazo, enfim. E aí ele traz uma frase que eu acho uma 200 e pouca, que ele fala: o medo só pode ser curado pela repetição de atos de coragem. Esse é óbvio também, mas eu gostei muito dessa frase. Quis trazer, porque eu vejo que eu me deparei com isso esse tempo, assim, sabe? Tipo, eu tava ali numa vivência que eu tinha me colocado para fazer, e eu, me deu um pânico quando eu vi que tinha muita gente. E aí, tipo, eu parei assim, respirei fundo e falei, cara, por que eu tô me colocando pra fazer essas coisas, meu Deus do céu? E ainda me deram um microfone pra falar. Eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo nem segurar isso sem tremer. E aí me deu, sabe, assim, por um segundo me deu raiva de por que eu tô fazendo isso comigo ainda? E aí, por quê? Porque é isso, né? Com todo respeito. Eu estou rindo com muito respeito, que claramente eu me reagiria a ir para pior. Minha amiga. Ai, cara, sim, ó, sim. E aí, isso é até um outro papo depois, para depois, assim, mas várias consciências importantes que me viram ali sobre a questão da expressão, o medo de se expressar, tantas faces dentro de nós e tantos seres que foram repudiados, recriminados, feridos, machucados, injustiçados por causa da expressão. Então, a gente lembrar também que todo esse negócio de construir uma imagem, construir, colocar uma marca, enriquecer, é uma expressão. Né? Então, tudo isso é ato de coragem. Então, por isso que muitas vezes também vem um desespero, né? Tipo, por que eu tô fazendo isso? Por que eu inventei de fazer esse troço? Por que eu inventei de colocar esse negócio no mundo? Ai, meu Deus do céu, por que agora eu inventei de me transformar numa marca e colocar minha cara pra... Ai, meu Deus, por que isso? São esses atos de coragem, é a expressão. E a expressão no nosso mundo quer muito ser sanada. É assim, as nossas vozes querem ser ouvidas, as vozes querem ser ouvidas, querem ser percebidas. Então, assim, a expressão é uma grande questão. E então que a gente vá tendo a coragem para ir se colocando ali. E é isso, pode ser pouco a pouco. Pode ser, de repente, você faz um movimento super grandioso e depois precisa dar uma encavernadinha, respirar fundo e falar: Meu Deus do céu, meu Deus do céu, ok. Sério. Aí Muito pronto, aí bom. você levanta depois e continua mais um pouco, sabe? Mas assim, ir se colocando, assim, é muito. E outras vezes já passei por esse processo também de falar: Meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Por que eu aceitei isso? E foi super importante, óbvio que foi, né? Então, a gente lembrar disso aí. Aí, deixa eu ver aqui. Ele traz uma coisa muito bonita. Ele vai trazer ali, eu aconselho todo mundo ler, que eu tinha falado dos sintomas da falta de persistência a se eliminar. Até vou falar só de um aqui específico, tem a ver de coisas que a gente estava falando antes, todos são bem interessantes de se ler, mas ele fala sobre. Cadê aqui? Deixa eu achar. Autossatisfação, que é isso que a gente estava falando, do quanto. É quase isso, né? Quase uma precarização do gozo. Então, tipo, quando esse gozo expande também, aí a gente consegue falar mais sobre o enriquecimento, né? Quando. Vou usar essas palavras. Quando a punhetação cessa e se torna uma coisa que, de fato, que se alastra para além de si, e o gozo se alastra, e o prazer, ele se expande, ele cresce para algo muito maior que si, muito maior que o seu próprio gozo, etc. Né? E aí a gente consegue começar a falar mais sobre riqueza também, e etc. Então, anotei isso. E aí, ele traz 205, página 205, penúltimo parágrafo. Uma coisa que eu achei bem legal que ele trouxe, né? Que a gente está falando aí sobre cuidar para quem que a gente fala as coisas e tudo mais. E ele, nesse parágrafo, fala assim: inúmeros homens e mulheres, jovens e velhos, permitem que familiares, aqui ele usou a família, mas enfim, pode ser o teu que você quiser, destruam sua vida em nome do dever.
porque temem as críticas. E aí ele fala entre parênteses: dever não exige que a pessoa se submeta à destruição de suas ambições pessoais e abra mão do direito de viver a própria vida do seu jeito. Ai, gente, isso aqui, ó, maravilhoso. Achei maravilhoso. Porque às vezes ninguém nem tá te falando isso diretamente, mas você enfiou isso dentro de você. Você enfiou dentro de você que, não, eu tenho um dever para com a minha família, eu tenho um dever para com aquilo ali, não posso fugir disso. Então, observa se esse dever tá corroborando, fortalecendo essa chama que você tem ou tá apagando ela. Porque se estiver apagando ela, grandíssimo sinal vermelho, sabe? Tipo, muito cuidado mesmo. Então, eu acho que, assim, de novo, esse local do fogo como um guia é muito bom, sabe? É muito bom. Porque é muito fácil. A gente piscou, a gente vai se anular. A gente piscou, a gente vai se apagar. A gente piscou, porque existe medo. Existe medo. Então, assim, esse fator aí, sabe? De às vezes parece tudo perfeito. Parece tipo, cara, mas por que eu não tô ali? Sei lá, por que eu não tô fazendo esse negócio aqui? Parece que tá tudo tão perfeito, tudo tão lindo, mas é muito simples. Aquilo ali não corrobora com a vida que você quer ter. Pronto, pode ser lindo, pode parecer incrível, pode parecer perfeito, mas simplesmente não corrobora com a vida que você quer viver. Pronto, sabe? Isso já devia ser motivo o bastante real, sabe? Real mesmo. E aí me remeteu um pouco até a uma circunstância que muitas mulheres sempre acabam me trazendo, que é um clássico, aí falando de relacionamento amoroso, que é aquele clássico, nossa, a gente tinha tudo para dar certo. A gente tinha tudo. Qual que era a questão, então? Ah, ele não queria estar comigo. Então você não tinha, sabe? Não tinha. Aí, sabe, nossa, mas assim, era tudo perfeito. Era assim, tudo, mas o primordial não tinha. Aí a mesma coisa aqui com o negócio. Nossa, tinha tudo perfeito. Tinha os sócios, o negócio, onde era, o que que era. Mas não cobrava com o meu desejo. Então não tinha. Então não tinha. Só que olha como a gente sempre diminui o primordial. A gente tem uma tendência muito grande a diminuir o primordial. Isso chega a ser engraçado, assim, com a gente. Que é o simples, né? Que na real seria o simples, assim. É a estrutura mais sólida. É como se a gente falasse, isso não importa. Mas na real é a grande importância. Porque senão é isso, senão você não vai conseguir. Então, tipo, esse troço aqui, ele destrói justamente essa minha ambição, essa minha vontade, essa minha opção de vida. É o que a Kelly estava falando ali no início. Então, tipo, não vai ter um sustento, sabe? Ao longo, você vai começar a falar, meu Deus, eu não quero mais isso aqui, meu Deus, como eu não aguento esse troço. Nossa, como não dá pra mim esse negócio. E aí, né, olha só que horrível, né, que péssimo. Então, assim, é importante ter essa percepção, sabe? É importante mesmo. E sem culpa, é isso, sem culpa, tá tudo bem, sabe? Tá realmente tudo bem. É... E aí, aproveitando só também isso aqui, para falar também daquele clássico, né? Daqueles que vão te colocar nesse lugar também, justamente por você sonhar alto. Então, tipo, são pessoas que não ousaram sonhar assim, tiveram suas questões, tudo certo, não é julgando ninguém aqui. Porém, essa é uma realidade que existe. E aí, a mesma coisa também para relacionamentos quanto a isso. Esse tempo atrás, eu estava conversando com uma grande amiga, que olha só, ela estava aqui com uma pessoa que supostamente era maravilhosa. Fazia tudo, um amor, legal, etc. Mas tava faltando várias coisas para ela, daquilo que o coração dela chama, que o fogo dela pede, não tinha. E aí ela foi conversar com uma outra amiga, e o que que essa amiga virou e falou? Você está exigindo demais? Essa pessoa já te dá isso, já faz assado, já faz aquilo. Hoje em dia é muito difícil. O que mais que você queria, sabe? Olha só, é exatamente isso, sabe? Tipo assim, e aí ela foi abrindo mão de algo que para ela era assim muito grande, tipo, inadmissível, e que ela tinha todo sentido, sim. Mas foi apagando, porque ela foi se colocando no lugar de, não, sei lá, eu devo estar exagerando. Não, eu devo estar. Não, realmente. Por causa disso. As pessoas estão com muito medo, sonhar, estão com muito medo, que seja para grandes negócios, seja para grandes relações. E eu estava até conversando com meu parceiro isso hoje, né? Quantas vezes as pessoas entram num processo com alguém ou num negócio, mas porque tá cômodo, porque é porque na real eu não consigo, na verdade, o que eu realmente queria, então eu vou ficar com isso aqui. Nossa, isso assim é de uma devastação gigantesca, sabe? Assim, é de uma problemática enorme, assim, você vê pessoas de todas as idades possíveis nesse lugar, assim, real mesmo.
Então, tipo, não sejamos essa pessoa, sabe? Não sejamos. Aí, de novo, entra aí esse processo da teimosia, da ambição, da persistência, pra gente não se tornar umas pessoas ressentidas que depois fica apagando o fogo das outras também, sabe? E assim vai. Então, muita atenção com isso, muita atenção mesmo, que é muito sério, sabe? E é isso. Eu concordo totalmente. Nossa, real. Gente, persistente, viu? Esse negócio da persistência é sobre isso. Você vai passar, você vai ter que lidar com todo esse processo que a gente está conversando até aqui e continuar persistindo. Isso só vai conseguir se tiver propósito, porque realmente se tiver desejo fraco, não vai. Uhum. Eu tinha grifado aqui uma da página 200, que ele fala que todo fracasso traz nele a semente de uma vantagem equivalente. E aí isso vai voltar lá em outros capítulos que ele fala, né, que às vezes você acha que tá dando errado, mas você tá a um passo de encontrar o ouro, né? Então, realmente existe um discurso de aprender com a dificuldade, aprender com o fracasso. E realmente, gente, nós temos muito o que aprender. Até para um processo que a aprendizagem humana ela funciona assim, né? Para aprender a andar, vai cair um monte de vezes até que você descobre ali o segredo de andar. Então, tem essa coisa da gente também começar a nos treinar, nos educar para lidar com situações ali que você considera uma falha, né? Fracasso é uma palavra muito forte, então, uma falha. Falhei, vamos, né, ver aqui como a Marcela falou. Pense, realmente reflita, é um trabalho inteligente que faz a gente enriquecer, e não um trabalho de sacrifício. Nós precisamos sair desse local. Então, assim, vou refletir, vou ver aqui quais foram os pontos que eu errei, que eu poderia ter melhorado, o que que falta, o que não falta, e refaz a rota, né? Também não é uma coisa de, não, vou tentar de novo desse mesmo jeito, entende? Então, realmente, é a gente olhar e encontrar essa equivalência semente, né? Essa semente equivalente aí no meio do fracasso, eu acho muito bom, porque eu amo esses discursos que falam sobre uma situação ruim ser muito boa, porque na minha linhagem a gente tem muito atrelado riqueza, felicidade, felicidade no amor, tudo ao sofrimento e ao sacrifício. Então, para reprogramar, eu sempre tenho que pegar ali discursos mais do tipo, olha, gente, também não é assim, entendeu? A gente consegue encontrar uma semente que não me dá lama, sabe? Para poder seguir em frente, porque até um ponto a se citar, nem todo mundo vai conseguir fazer terapia, nem todo mundo vai conseguir fazer processos profundos. Então, você tem que ter para você mesmo ferramentas que te colocam em movimento rápido. Tipo, se eu tô passando essa dificuldade, que nem Marcela, se eu tô num evento, me deram o microfone e agora? A minha ansiedade, meu medo não pode me travar. O que que eu posso fazer na hora para conseguir seguir em frente? Não vai dar para fazer um Theta Healing na hora. Não vai dar para fazer uma reprogramação de crença na hora. Não vai dar. Então, a gente tem sempre que nos entender nesse local de ferramentas de fácil acesso que eu posso estar utilizando. Às vezes, realmente, você falar uma coisa ali para sua cabeça, mandar uma mensagem para amiga, por favor, fale alguma coisa, sabe? E aí a gente vai indo, tá? Aqui, nas outras páginas, deixa eu ver aqui, porque você falou também umas coisas que eu anotei. Dos sintomas da falta de persistência, eu gostei muito do o hábito de se apoiar em desculpas em vez de criar planos definidos para a solução de problemas, que foi uma coisa que eu citei. Então, ter planos ajuda todo mundo. E não reconhecer e não definir com clareza e exatidão o que se quer. Eu também vejo. Aí vocês veem, né, que os meus dois pontos são bem na organização. Que é justamente isso. Definição do que você quer detalhadamente, para você também não se perder. E também ter planos definidos para você alcançar o sucesso. E isso é o que faz a gente não parar, independente das dificuldades. Primeiro que nem sempre a gente consegue colocar algo no mundo ali grande, como a Marcela falou, porque você não tem certeza do que você quer. Aí você pensa, ai, será que eu vou pagar o preço de fazer isso daqui? E se depois, sabe? Ai, se não for isso daqui mesmo. E aí, vindo de um local da espiritualidade, que é tá onde nós viemos, né, desse nicho, na espiritualidade tem esse pensamento. Meu Deus, e se não fosse o meu propósito espiritual? E se não for a minha missão? E aí eu vou pagar o preço disso aqui, sabe? Investir, estudar. E aí daqui a 3 anos eu descubro que não era isso. Aí a pessoa ela já se trava aí mesmo. Então, ter um plano definido do que você quer alcançar. Às vezes, eu falo sempre para os meus clientes, parem de pensar nesse caminho, no caminho, porque o caminho nem sempre vai ser motivador.
pensa lá no final, gente, a meta final, aquele negócio grande, bonito, maravilhoso, entendeu? É a sua mensagem que você quer colocar no mundo, é o seu legado, é a quantidade de pessoas que você quer alcançar. Eu vejo muitos players falando justamente disso, de propósito, no sentido de eu me comprometi que, através desse meu trabalho, transformaria 1 milhão de pessoas. Eu me comprometi que eu mudaria a vida de 500 mil. E aí você fica pensando nisso, ó, não tem que agradar todo mundo, não tem que alcançar todo mundo, não preciso me tornar multinacional. Eu só tenho que mudar 500 mil pessoas para esse aqui. E é trabalhinho de formiga mesmo. Essa semana você vai atender 5, semana que vem 5, e você vai estar pensando ali, olha, tô cumprindo o meu grande propósito. Então, realmente, essa coisa da clareza, no, isso que a gente faz falta demais na hora do enriquecimento. Porque senão qualquer coisinha que acontece, você vai pensar, fútil, realmente, eu tava aqui com o pensamento de querer ficar rica pra quê, né? Pra que esses negócios? Aí você já vai começar a ir para esse local da crença do corrompimento, sabe? Hum. Então, a clareza ali de objetivo final e os planos definidos, né? Para solucionar problemas. Aqui embaixo eu anotei. Ah, essas coisas que a Marcela falou, né? Sobre amigos que vão falar ali que não é bom você sonhar tão alto, que você é maluco. Peraí, que só eu terminar de ler minha anotação para ver se. Ah, Anotei essa e anotei também assim. A sugestão estabelecia um objetivo desproporcional a qualquer coisa que eu já tivesse concebido para mim. Uma história que ele está contando. Rápida como um raio, minha mente começou a criar álibis e desculpas, todos eles relacionados com o medo inerente à crítica. Aí depois ele vem com um textinho falando tudo que ele pensou quando ele teve ali uma grande proposta. Eu grifei porque eu achei magnífico. Ali, tipo, várias coisas como você vai ganhar a vida, ninguém jamais organizou uma filosofia tão grande. E sempre que a gente quer fazer uma coisa nova, e nem precisa ser grande, são as coisas que vão vir na nossa mente, porque para a nossa experiência de vida, aquilo é muito grandioso. Sabe? Aí a gente começa a pensar assim, como uma garotinha do interior de Goiás, ah, entendeu? Se atreve a querer mudar. Entende? A cabeça ela vem com esse papo. Então, é bom a gente ler livros assim e né, ter essas conversas que a gente está tendo, até para a gente saber que quando aquela vozinha vir na nossa mente, é uma vozinha ali medrosa, vai ser tudo certo. Ele deu vários exemplos de pessoas que persistiram. E tem um livro da se chama Vida Criativa, esqueci o nome da autora, e ela fala justamente, ela caminhando com medo, né? Ela, gente, o medo sempre esteve ali, mas eu sempre caminhei com ele. Então ele ficava, não, para, olha, você não é bom o suficiente. Nossa, mas a sua roupa, mas seu jeito de falar. E ela, tá bom, ok, você vai aí no banco do carona, mas eu vou continuar indo pro objetivo final. E às vezes é isso, a gente vai com a vozinha na cabeça mesmo, sabe? É você ali falando e a voz te confrontando. Porque não tem como apagar, entende? Alguns processos na nossa vida. Seria como você ter que construir um repertório positivo em cima daquilo, né? E é por isso que eu, assim, bato palmas por uma coisa que você falou, que o medo se vence repetindo vários atos de coragem, né? Alguma coisa assim que estava no livro, gente, é real. Então, assim, mesmo que sejam pequenos atos de coragem, nós precisamos de atos de coragem. Atos de coragem é o que vai fazer as coisas mudarem, porque às vezes é um ato de coragem de você levantar e fazer o que precisa fazer. Às vezes é o ato de coragem de você só postar aquela coisa que te dá muito medo, sabe? Às vezes o ato de coragem vai ser isso. A gente pensa atos de coragem de forma muito hollywoodiana, sabe? Assim, tipo, ah, maravilha, sabe? Vou ter que voar e a minha sessão a pessoa vai ter que descobrir a vida dela toda, sabe? No meu produto a pessoa vai ter que, tipo assim, na primeira semana ter. Não! Às vezes, seu ato de coragem é vender. Só isso. Apenas vai lá, anuncia constantemente e vai falando até que você comece suas vendas. É, deixa eu ver aqui minha última anotação. Aqui, o único. Tá na página, deixa eu ver. Minha última anotação na página 207. O único momento favorável com que alguém pode contar é aquele que o próprio indivíduo promove, e isso se dá pela aplicação da persistência. O ponto de partida é a definição de objetivos. E lá embaixo ele coloca: riquezas não respondem a vontades, respondem apenas a planos definidos, amparados por desejos definidos por meio de persistência constante. Aí quando eu li isso aqui, chorei.
Eu pensei muito agora em sistema de crenças, né, que pode acontecer com algumas pessoas. Tenho muita dificuldade em definir planos, mas aí eu percebi, amorosamente falando, por isso que a gente tem isso, né, às vezes você quer olhar pra você e quer falar: "Tá vendo, você não ganha nada na vida porque você não faz isso, você não faz aquilo", mas eu fui olhar com um pouquinho mais de amor. É a forma como eu fui criada. Nunca teve essa coisa de organizar e nada, então a gente sempre teve que lidar com imprevistos, lidar com eu tenho estado de vigilância, eu tive que aprender a ser controladora para me proteger, né, porque não tinha ninguém para me proteger, então eu sou controladora hoje para minha proteção, então se eu souber o que vai acontecer, aí você entende? Eu também não preciso ocupar a mente de ninguém pra minha segurança. E aí eu fui observando, tá, isso vem, ó, da forma como eu fui criada, da minha rotina, então, definir um plano de em um certo lugar dentro de mim, me dá um certo medo, porque, cara, e se der errado ali na frente, eu vou fazer o quê com esse plano, sabe? Ou se eu não tiver os recursos para concluir esse plano. Então, as dificuldades, às vezes, que a gente tem num processo, seja de trabalho, de vender, de atender, qualquer coisa que a gente está aí na trilha do enriquecimento, nós precisamos olhar um pouquinho com amor para da onde a gente veio, sabe? Como o Marcelo sempre fala, para a gente entender que não é tipo, ai, o obsessor querendo te derrubar, não é o universo falando, é um sinal negativo, gente. É necessário muito discernimento espiritual, muita inteligência da nossa parte de olhar isso aqui realmente é uma trava, um sinal do universo para eu parar, ou tem algo acontecendo de confronto mesmo da minha da minha mente ali, né, dos meus sistemas de crenças, com essa nova realidade que eu quero alcançar. Sabe, às vezes é um confronto, tá acontecendo uma batalha dentro de você, um conflito interno mesmo. E aí novamente, onde entra a tua comunidade, onde entra as ritualísticas necessárias. Não achem, principalmente quem tá vindo ali de degraus mais baixos da vida. E conscienciais também, tá? Porque você pode ter nascido numa família rica e ter dificuldade de pensar e alcançar a riqueza, né, por vários motivos. Não achem que vocês vão conseguir chegar lá apenas com um pensamento materialista, cartesiano, senhores. Por isso que o nosso estudo existe, por isso que a gente teve coragem de colocar isso aqui no mundo, porque você vai precisar de espiritualidade, de ancestralidade, de momentos de silêncio com você, de rodas de conexão, de meditação, porque não é uma coisa mística isso, é simplesmente o que você não teve. Exemplo, eu nunca tive tempo para parar e me conectar comigo mesmo. Aí um belo dia no Teta Healer agora, né, que a Marcela até indicou, a moça falou assim: "Ó, deixa de lado a caixinha da mãe, de um monte de coisa, e só fica você e você". Até chorei, gente, assim, do nada, não foi aquele choro de: "Ai, cansado", foi um choro de: "Nossa, como é bom", um alívio interno. Então, muitos problemas difíceis, situações complicadas, que você vai falar: "Caraca, minha loja, e agora o que que eu faço? E fui demitida, e tenho que demitir funcionário, e tenho que reorganizar tudo". Vai dar um peso na alma, mas é porque a gente não aprendeu a lidar, ou não tem comunidade para lidar junto, não tem família apoiando, não tem amigo batendo palma na plateia. É com um monte de outras coisas dentro e fora da gente, que corroboram para aquilo parecer que tem um peso maior. Então, quando nós indicamos, nós falamos de ancestralidade, nós falamos de ritos ritualísticas, é porque vocês vão precisar. Todos nós precisamos. Vocês veem que hoje tem uma onda de pessoas que estão enriquecendo na filosofia da prosperidade, né, como eles falam, que são cristãs. E aí tem um monte de discursos de riqueza baseado na espiritualidade deles. Então não sejam vocês pessoas que queiram, não integrar isso na vida de vocês. Eles já estão fazendo isso. Pessoas de sucesso também, como Napoleão Hill, tem vários livros onde ele fala da consciência divina, onde ele fala da importância de Deus. Vários, gente, vários livros. Todos eles também trilharam o caminho da integração entre o espiritual, o divino, Deus e a vida material e a riqueza. Então a gente não pode entrar, nessa narrativa de que, ai, é tudo separado. Não é. Porque eles estão fazendo os movimentos deles, entende? Dentro das igrejas, nos grupos, nas comunidades, conversando com Deus, fazendo propósito e oração, fazendo jejum, para se estabelecer uma inteligência emocional, entregando o plano. Gente, quando eu vejo coisa, sabe, aquelas coisas de, ai, meu sócio é Deus, eu amo, porque eu penso, gente, meu sócio é minha comunidade ancestral inteira. Então, vocês têm um sócio só, eu tenho vários, entendeu? E aí a gente precisa se emancipar nesse local.
A Marcela tá agora, né, com a agência nova dela. E toda vez que eu penso que isso tudo que a gente vem fazendo há muitos meses, finalmente está ganhando forma. Que é que vocês compreendam que é importante ter e gente, ó, tô me arrepiando. Ah, Ter essas ferramentas. É porque realmente é muito verdade, né? Se vocês forem pensar nos momentos mais difíceis ali, nossa, como eu precisei da minha espiritualidade, como eu precisei acender minha vela, como eu precisei chorar, como eu precisei pedir um direcionamento e veio uma carta de alguém e veio uma amiga falando que sonhou, desdobramento e não sei o quê. E ai, eu acho que não sei. Ai, gente, ó, e os indígenas lá não sei da onde. E isso é muito bom, sabe? Então, que os senhores que estão nesse grupo de estudo não se esqueçam disso. A gente está falando de persistência hoje, né? E que vocês também levem junto com vocês na bagagem de vocês, de persistência, agindo essa espiritualidade, né? Dessa espiritualidade do seu processo de, gente, hoje eu tô conseguindo resolver nada, eu quero só que acolhimento, porque isso também é parte do sucesso, do enriquecimento, sabe, de lidar com as dificuldades. Eu vejo que realmente um combo. Eu lembro que uma vez eu quis separar, né, de pensar assim, coisas de trabalho a gente resolve com mente de trabalho. Então, assim, tá com dificuldade, sei lá, faz uma planilha, sabe? Organiza, faz o exercício físico. O que mais me salvou foi, tipo assim, a meditação, sabe? Do YouTube, que uma pessoa bem amorosa deixou lá pra mim lidar com, sei lá, a vergonha, entende? Então é isso. Eu quero complementar com isso, porque foi uma coisa que me veio aqui pra falar. maravilhosa, que lindo. Inclusive, muita coisa não me vem quando você falava, mas uma das coisas foi um vídeo recente que eu vi, que era tipo uma menina e ela tava numa cachoeira daquelas gigantescas, assim, na no meio da natureza, e aí ela falava: quando os pensamentos ficarem muito grandes, vá pra onde você se veja muito pequeno. E isso me remete muito ao ancestral, à ancestralidade também, né? Porque quando você se conecta à sua ancestralidade, eu lembro, assim, da sensação muito profunda de sentar, fumar uma vela, se conectar ali, o quanto eu virava uma menininha, sabe? Um trenzinho pequeno. E, tipo, meus velhos, sabe? Meus velhos tudo ali. E aquela força. E aí eu me vejo, caraca, que loucura. Então, isso em várias instâncias. Isso é, assim, ir pra natureza, mas se você não pode ir pra natureza, é isso. É, tipo, parar e meditar e respirar, é você ir em algum rito, seja qual for, se vai ser uma gira, se vai ser na igreja, se vai ser uma festa cigana, uma festa indígena, não sei, sabe? Mas assim, esse lugar que te volta para isso, assim, para nossa, eu sou tão pequena e ao mesmo tempo por isso é tão possível, é tudo tão grandioso na real, sabe? Então, enfim, essa brincadeira ajuda muito, 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 muito a gente. Porque isso que eu estava falando, assim, da, falou, nem sempre vai ser, tipo, cara, uns obsessores, uns negócios. Pra mim, tipo, a palavra master daquilo que a gente acha que é obsessor é resistência. Assim, a resistência, assim, são os nossos diabos masters, assim, que tá de verdade, gente, assim, de verdade. Porque é isso que ela tá falando do conflito que começa a acontecer, porque o que eu vejo de primordial é que o fim, ele tem muito medo de ser fronteira, sabe? Assim, então, tipo, o medo, que é esse sistema que a gente tá falando aqui, primeiro que o medo, ele tem a sua grande importância, né, de ser ouvido, porque o medo, ele vai primordialmente justamente proteger esses limites, né, e cuidar deles. E muitas vezes durante a vida, a gente acaba passando desses limites ou não conseguindo nem delimitar eles e a gente se machuca e fere de uma maneira que não precisava acontecer daquela forma. Então, o medo, ele. Por isso que o medo sempre vai caminhar com você. E que bom que vai, porque ele vai apitar em momentos onde às vezes você vai realmente precisar olhar, recuar e falar: ah, tá, não dá para eu ultrapassar isso aqui agora mesmo, não, senão eu vou me estrepar muito grandiosamente, sabe? Tipo, e aí lascou. Ou ele vai vir só para avisar, cuidado, cuidado, você sabe que esse lugar aqui é delicado. Aí você pode ir indo com calma. Você pode ir tateando devagar, né? Isso, que ele tá falando, é tipo um troçal e você vai dar um mega pulo agora. Calma, sabe? Nem sempre vai ser, é isso, né? Na real, as grandíssimas corais e mudanças é isso, não são nada hollywoodianas. Na verdade, elas são muito pequenas coisinhas que parecem muito bobas, mas para que justamente esses limites consigam se tornar essas fronteiras que de repente eu consigo passar e descobrir uma outra coisa ali. Porque, de novo, a gente sabe que os nossos limites mudam muito, e que bom.
né? Eles mudam, a gente se expande. Então, de novo, é isso, sabe? É só isso. É saber, com amor, andar junto a esse medo e vencendo essa resistência, que eu acho que é a maior dificuldade mesmo que a gente tem, porque a resistência, ela vem com uma força muito grandiosa mesmo, assim, de derrubar a gente fisicamente mesmo, sabe? Tipo, derruba mesmo, é brutal, é brutal. E aí entra o ir com calma, são os momentos de ir com calma, são os momentos que a gente entende que, ok, eu vou ter que ir devagar nisso aqui. Já entendi que eu vou ter que ir devagar. Então vai devagar, mas vai fazendo, vai fazendo. Isso é muito corajoso. E devagar é muito corajoso, sabe? Também, assim, porque parte disso que a gente estava falando é muita coragem você entender que não vai ser de um dia para o outro, porque você está colocando, entendendo que a sua coragem vai ser se comprometer um pouquinho todo dia. Isso é muito corajoso. Porque se fosse só dar um grande passo, na real seria muito fácil, né, gente? Decidir tal coisa, outro dia já tem tudo. Que coragem que isso exigiria, né? Tipo, porque é muito fácil. Então, assim, sabe? É, esse o lugar da constância, da amorosidade, assim vai. E o que me vem muito aqui também é que a gente está falando de construção, e aí a gente volta para o local do prazer, que aí eu reitero aqui que, vez ou outra, eu me pego, que eu acho que é sempre a maior falência do nosso sistema, mas que é eu vou me matar aqui para ter prazer ali na frente. E sempre lembrar que, gente, de certa maneira, isso é uma mentira, tá? Isso é uma mentira que a gente se conta e a gente sempre cai nela. A gente sempre cai nela. Mas, eu tô falando porque eu também. Então, assim, vamos lembrar que disso tudo que a gente está falando, encontrar esse prazer, que eu tô falando de novo como um lugar muito mais salutar, muito mais grandioso, é importante na construção, sabe? Porque você se engana, assim, de achar que você vai fazer um processo que durante todo o processo você só se matou para ter prazer depois. De novo, é uma mentira. Não vai acontecer isso. Tá? O que vai acontecer é que você vai chegar lá tão estrepado que não vai ter prazer nenhum. Você vai ter que, sei lá, usar tudo que você conquistou para cuidar disso agora. Aí você vai se ferrar, vai ter que cuidar de uns 100 milhões de coisas, um monte de coisa da sua saúde, um monte de coisa que se deturpou. Não vai conseguir ter tempo para. Então, assim, é ideal que a gente consiga ir construindo na nossa rotina esses pequenos esquemas, seja, assim, é da forma como for possível para cada um, sabe? É na visão de cada um também do que é isso. Enfim, aí não tem como, não tem uma fórmula pronta para isso. Mas só é importante lembrar disso aqui, sabe? E que esse não é um lugar egoísta, porque a gente não tá falando do prazer num lugar simplesmente egoísta. E mesmo se também fosse, tá tudo bem, porque o egoísmo também é importante pra gente como seres humanos. Tudo é, sabe? Então é só a devida medida em todas as coisas. E é isso. Eu tinha anotado também a mesma coisa que a Kelly, da coisa da riqueza não responder à vontade, mas é esses planos definidos e bem traçados. Acho que ela explicou muito maravilhosamente bem e fechou muito bem também com toda a questão ancestral, assim vai. E minhas anotações acabaram também. Os É meus isso. também. Ficou Perfeito. por isso mesmo. Foi no tempo certo também, já são 5h53. Então, maravilhoso, muito obrigada, como sempre. É, Obrigada. uma ótima noite, bom descanso para vocês e vamos trocar no grupo, lembrem disso. Lembrem disso, de Sim. trazer, de trocar, de conversar, assim vai, que é sempre maravilhoso. Beijão, descanso.